Olá pessoal, hoje nós iremos ver a nossa aula de número 3 e nós iremos falar sobre economia, a sociedade sob os horários sociológicos. Eu me chamo Mariana Tavares Silva, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou formada em bacharel e licenciatura em Química, por 10 anos eu dei aula de Química e atualmente eu atuo na área de segurança pública, sou policial penal no Rio Grande do Sul. Para quem que vai se destinar então essa aula de número 3? Inicialmente essa aula de número 3, ela se enquadra dentro da disciplina de Sociologia do Colégio Jean Piaget, para as turmas de primeiro ano do ensino médio do sistema de EJA, referente então ao nosso primeiro semestre de 2024. Qual é a justificativa para nós então explanarmos essa aula de número 3, onde a gente está falando sobre a economia e o que nós temos de teorias sociológicas embasado na sociedade quando a gente fala de economia? A gente vai ter então uma interação entre a economia e a sociedade, que se torna central para a compreensão da dinâmica social. O estudo dessa relação entre a sociedade e a economia, a partir de uma perspectiva sociológica, permite compreender como as estruturas econômicas moldam e são moldadas por fatores sociais que influenciam o desenvolvimento e a organização das comunidades. Também podemos justificar da seguinte forma, que ao abordar a relação entre a economia e a sociedade numa perspectiva sociológica, os estudantes, que aqui estão olhando a aula, serão desafiados a examinar criticamente como as estruturas econômicas impactam e são impactadas pelos fatores sociais. A metodologia proposta ela busca promover uma compreensão prática desses conceitos e incentivar a aplicação ética desse conhecimento no contexto social real. Qual seria o objetivo, então, de nós estudarmos a economia e o quanto ela pode influenciar ou não dentro da nossa sociedade através dos nossos conceitos sociológicos? O primeiro objetivo é que nós vamos analisar como que as estruturas econômicas e sociais elas se entrelaçam e como elas se influenciam mutuamente. Nós também vamos investigar as origens e as consequências das desigualdades econômicas na sociedade. Nós também podemos compreender o papel das instituições econômicas, como o mercado e o Estado, na organização social. Também, como fator importante, explorar como valores culturais, como que os valores culturais moldam práticas econômicas e vice-versa. Como é que o nosso conteúdo vai se desenvolver durante essa aula? Eu vou explanar sobre teorias sociológicas da economia, vou também falar sobre as instituições econômicas e o poder, vou falar um pouco sobre desigualdades sociais e economia e também o conteúdo e as teorias de globalização e os impactos sociais que essa economia pode causar através do embasamento das nossas teorias sociológicas. Começando o conteúdo, então, iniciando as teorias sociológicas da economia, nós podemos dizer o seguinte, que essas teorias de economia, elas fornecem uma compreensão crítica das complexas interações que existem entre as estruturas econômicas e os elementos sociais. O estudo dessas teorias é necessário para que nós possamos analisar de como é que esses fatores sociais moldam e são moldados pela economia, afetando ou não as organizações e como vão afetar ou não o funcionamento dessa sociedade. Aqui nós temos uma citação, então, que ela relata, como parte importante quando a gente fala de economia, ela traz o seguinte, nas últimas décadas, tem se constatado o avanço da ideologia do livre mercado em nível mundial e a retração da capacidade reguladora dos Estados nacionais. Acompanhando essas mudanças, empresas capitalistas e os governos de Estado adotam medidas e políticas que, em conjunto, levam a uma nova forma de capitalismo, caracterizado pela globalização das atividades econômicas centrais, pela flexibilidade organizacional,
pelo fortalecimento do papel do capital vis-à-vis ao trabalho, com o declínio concomitante da influência do movimento dos trabalhadores. E além disso, o processo de globalização também impõe padrões comuns a todos os locais na medida em que difunde uma mesma matriz produtiva baseadas nas novas tecnologias, permitindo apagar as distâncias físicas, conforme Castells, em 2005. Um pouco sobre as instituições econômicas e o poder. O que isso vai nos trazer, o que isso vai influenciar quando a gente fala de teorias sociológicas. Nós temos então que o estudo dessas instituições econômicas e o seu papel na sociedade se tornam essencial para que a gente possa compreender como que as estruturas econômicas são organizadas, como que elas são mantidas e como elas afetam a dinâmica social, como que elas afetam a sociedade. A análise do poder nessas instituições também se torna essencial para a gente poder compreender as relações de poder que existem dentro da sociedade. Trazendo para o contexto de globalização e dos impactos sociais que a economia pode nos trazer. Nós podemos falar então que os estudos dessas instituições econômicas e do seu papel são essenciais para compreender as estruturas econômicas que são organizadas e mantidas ou como afetam a dinâmica social. Aqui nós temos uma outra citação que ela vai nos trazer o seguinte. Em uma análise histórica sobre como as instituições promovem o desenvolvimento econômico, North, em 1930, identifica um processo de causação circular e cumulativa entre as instituições eficientes e o desenvolvimento econômico e a busca na sociedade percorrida pelos países mais ricos do Ocidente. Elementos de apoio a este processo. O núcleo dessa formulação é o suposto de que a evolução das relações mercantis demanda instituições que, através da diminuição dos riscos e da proteção dos contratos privados, impulsionam essas relações num movimento cumulativo e favorável ao desenvolvimento econômico. As inovações institucionais, orientadas segundo as necessidades de proteção, garantias e informação dos mercados, constituem, a seu ver, o processo essencial do desenvolvimento econômico. Por oposição, o não desenvolvimento é o resultado também de uma causação circular e cumulativa, em que as instituições tornem o funcionamento dos mercados, instabilizando os contratos, atrolando os direitos de propriedade e criando outros inibidores das trocas, conforme Medeiros em 2001. O que nós trazemos aqui de importante conceito quanto à globalização? Nós podemos dizer que a globalização, enquanto econômica, ela evidenciou com mais intensidade os novos mecanismos ideológicos, políticos e econômicos utilizados pelo capital para intensificar a produção e, ao mesmo tempo, sufocar a organização dos trabalhadores. Através de estratégias de retroalimentação do capital, tais como uma terceirização, uma flexibilização ou uma informidade, a busca por mão de obra barata, o controle de qualidade, entre outras situações, ela acaba colaborando para o aumento da precarização e da exploração do trabalho e do trabalhador brasileiro, conforme o Sarmento de 2001. A nossa metodologia dessa aula de número 3, ela então se baseou numa aula expositiva, onde eu trouxe para vocês aqui conceitos e teorias sociológicas embasadas e influentes na nossa economia e na sociedade. Nós também, a aula vai se basear numa discussões em grupo, onde podemos formar grupos para que a gente possa discutir estudos de caso real, trazendo as situações que são mais concretas, e através dos nossos debates, trazer todos esses conceitos sociológicos na área da economia, através da possível estimulação do pensamento crítico, através dos debates e de temas atuais que nós temos. A avaliação, referente à aula de número 3, ela vai se basear em participação, trabalhos individuais ou em grupos e apresentações orais.
Nós iremos ver a desenvoltura de vocês, como que estão as análises críticas, como que estão as pesquisas, quanto ao assunto que vai ser instituído. Também vai se basear numa prova escrita, onde a gente vai poder avaliar o conhecimento teórico e a capacidade que vocês têm de argumentação dentro das nossas teorias sociológicas. E para finalizar o tema, nós teremos então a elaboração de um projeto final, onde vai se elaborar um projeto que vai envolver uma pesquisa e uma aplicação prática das nossas teorias em uma questão social relevante. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para formular essa aula de número 3 e ficamos até a nossa próxima aula.